Então, foi uma. Todo mundo estava esperando que viesse o relatório da Ernst Young, né? Aquele relatório sobre as gestões anteriores, mas não veio nada especificamente sobre as gestões anteriores. Entretanto, o que a gente pôde perceber é que, apesar de não ter sido esse motivo, né? Acho que o primeiro slide que foi passado, um dos primeiros ali, mas quando acho que foi o diretor financeiro pegou, Deixa eu ver, ele rapaz. falou antes, depois veio para Fred Luz, depois ele voltou, depois foi o Pantaleão e depois voltou o financeiro, né? É, o, o slide ali mostrava o crescimento das dívidas do Corinthians dos anos anteriores, né? Então, o que eles falavam é que o Corinthians estava com uma dívida de 1,9 bi, só que eles receberam o Corinthians com dívidas atuais de 2,3 bi, então 400 milhões a mais de dívidas. Não falou Nossa. sobre a diretoria anterior, sobre o que eles fizeram, mas colocou o Corinthians nesse patamar de dívidas, né? Então, hoje está muito mais esclarecido é, o, que, o que foi feito nas gestões anteriores. No que eu percebi não vou dizer um otimismo, porque quando você trabalha com esses números, não deve ser fácil para ninguém, mas que pelo menos o pessoal sabia para onde, sabe, né, para onde eles estão remando e o que eles podem fazer para diminuir essas dívidas. Eu acredito que, aí a opinião, uma visão minha, nesses 3 anos de mandato do Augusto, eles não vão conseguir diminuir, zerar a dívida. Esquece, zerar 2 bilhões de dívida, 2,3 bilhões de dívida. Entretanto, eu acho que o Corinthians, se continuar desse jeito, né, o pessoal consegue entregar o time com uma dívida mais controlável. São uma, acho que a pior dívida que tem é a de juros, né, que cresce descomunalmente. Então, você não tem dinheiro para pagar a dívida e as dívidas vão aumentando e a dívida sob dívida e cada vez você está mais afundado. Parte dessa dívida é os 700 milhões da Arena, né? 700 milhões desses 2,3 é da Arena. Então, se você tira isso daí, vai dar uma dívida de 1,6 bi. A Arena, muito encaminhada para o projeto da Gaviões, e ele também citou lá, Said, eu não sei se você viu, mas o CFO lá citou também sobre o plano de colocar a Arena como um FII, como um fundo de investimento imobiliário, né? Minha visão é muito bom, porque você coloca essa dívida no mercado e você aqui está vendendo um percentual da sua arena, né? Então, não sei qual percentual seria um percentual viável para eles colocar. 20, 30% da arena, eles conseguiriam, pelo menos, negociar e levantar um dinheiro. E vamos supor que a Gaviões consiga levantar aí 100 milhões ou mais. Eu acho que o Corinthians consegue quitar pelo menos a maior parte dessa dívida, né? 700 milhões é muita grana. Agora, falou também sobre as contratações. Eu não sei se você viu, eu acho que eu mandei até para você o slide lá. As vendas, Superado. apesar de ter gastado muito, as vendas que foram feitas nesta janela superou os valores gastos, né? Embora não tivesse colocado ali é claro, tá valor em venda, não tem valor de salário, né? A maioria das vendas, das negociações ali são de jogadores que estavam sem contrato. Mas deixa eu até pegar o número aqui. Eu, eu mandei esse slide. Enquanto o Jacir pega aí, a minha opinião em relação ao fundo imobiliário, eu acho que é o melhor formato possível para o Corinthians quitar a Arena, porque além de ser um produto que no Brasil é muito popular entre os investidores, que são os fundos imobiliários, ele é um formato que você além de ter a ajuda do torcedor, o cara entra como um investidor de um produto que é rentável, porque o projeto Arena total, não somente jogo, mas quando você envolve os terceiros, faculdade, hospital, lojas, estacionamento, shows,
o pacote Arena, ele é um pacote lucrativo, né? O que faz o Corinthians hoje não conseguir pagar a dívida da forma adequada é exatamente os juros, né? Então, para o investidor que vai colocar ali, vai comprar R$ 5.000, vai R$ 1.000, só que o cara vai investir. Ele vai poder negociar esse fundo, né, essa cota desse fundo na bolsa de valores. É como se o cara estivesse negociando uma ação. Então o cara pode fazer grana com isso, tanto em termos de distribuição de lucros, então ele vai ser um investidor, o que a Arena der de lucro, ele vai ganhar uma porcentagem, como no mercado secundário da bolsa de valores, onde ele pode negociar a própria cota. Então o cara vai comprar lá a cota a R$ 100, valorizou porque a Arena começou a dar mais lucro do que esperado, a cota subiu para 120, ele vai vender com 20% de lucro. Então também vai ter essa possibilidade. Por isso que eu acho que é um negócio que se complementa, né? A vaquinha com o fundo imobiliário. Eu não sei se você viu a parte do Pantaleão também, que ele colocou os números de valores de processos ganhos pelo Corinthians, né? Então, poderiam aumentar ali 400 milhões, mais de 450 milhões de reais de dívidas, né? Que são dívidas a terceiros, por exemplo, a do Vitor Pereira é uma delas, né? Então, 430 milhões de reais que o Corinthians venceu judicialmente este ano, né? 481 aí o Giba falando. Porra, é um valor super significativo que poderia afundar ainda mais o time em dívidas, né? Então. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando esse tema. Eu vi que, eu não vi ainda a coletiva toda, mas da parte que eu vi, você considerando juros, a dívida aumentou, pelo que está escrito ali, né? De 2.100 e pouco para 2.300 e pouco. Não, essa é a dívida recebida, final de 2023. Boa. A gente tem alguma posição já em relação a 2024 se essa dívida vai baixar? Porque no final das contas, o que o torcedor corintiano se preocupa é em relação ao montante da dívida. Tudo bem, é importante esse tipo de argumentação, narrativa, justificativa, mas o corintiano de verdade, o que o corintiano está preocupado de verdade é diminuir essa dívida. E foi apresentado algum cenário que pudesse haver essa diminuição? Deixa eu até pegar aqui a parte que o. Não foi Pantaleão, foi o. Pô, me fugiu agora o nome do diretor financeiro. Pedro Silveira. Pedro Silveira, próprio. Enquanto você abre aí, ó, o Leandro está dizendo aqui que a previsão da dívida equalizada é de 9 anos ou 3 mandatos conscientes, segundo o Rosala. Isso era o. Cara, eu não vou saber te dizer isso agora. Mas, assim, em relação à sua eu vi que, inclusive, isso aí. Eu vi que, inclusive, hoje de manhã, até saiu uma notícia no UOL que o Corinthians renegociou uma dívida lá que bateria 100 milhões, que era só dívida de juros mesmo, que era uma dívida da prefeitura. Então, assim, os maiores devedores hoje do Corinthians, a princípio, são prefeitura e governo federal. Então, essa renegociação de dívidas, de tentar aumentar prazo e até, eventualmente até fazer algum abatimento que o pessoal está trabalhando hoje. Maravilha. Mesmo com o Memphis ainda houve superávit. Porque eles estão colocando na conta que quem vai pagar é a Esportes da Sorte, né? Esperamos que tudo dê certo e que funcione conforme planejado. Então, as saídas deu 80 milhões e as entradas deu 61 milhões. Eles estão falando aqui direitos econômicos mais salários. Eles não fizeram a discriminação, né, de quanto foi cada jogador. Vamos ver aí. Mas eu achei um pouco estranho porque ali está o Vera, por exemplo. O Vera era um valor que o Corinthians devia lá para o Argentino Júnior, né? Sim. E eles colocaram ali como entrada de capital. Agora, eu não sei se eles abateram esse valor de dívida ou se eles colocaram realmente como entrada de capital. Como entrada de capital está errado, com abatimento de dívida, ok. Mas alguma coisa, são coisas que eles vão ter que explicar ainda, né? Maravilha.
Bom, esclarecido aí, então, em resumo, foi bom para você? Foi bom, acho que foi bom porque eles estão dando soluções já. O Fed Luz deu soluções, deu nortes, deu o que eles vão fazer. As perguntas foram bem respondidas também. Tentaram colocar Augusto em algumas saias justas algumas vezes. Eu percebi que o pessoal estava pegando o microfone e não deixando o Augusto responder determinadas perguntas, justamente para evitar alguma colocação errada. Então, meio que blindando o Augusto. Que eu acho certo, né? Às vezes, porque, cara, ele não vou dizer simplão, né? Mas ele não tem noção, às vezes, do que a maneira como ele fala pode representar de maneira mais ampla, né? E que as Inclusive, né? palavras podem ser distorcidas e colocadas como a bel prazer pela imprensa, né? Então, assim, eu Inclusive, vi já que... ele tem um vício, cara, de prometer as coisas, cara. Que logo na primeira vez que ele pega o microfone, ele fala não sei o que, vocês vai vir aí, vocês vão ver, semana que vem. Tipo, cara, ele tem que parar com esse tipo de promessa, cara. Que isso aí irrita o torcedor. Não tem que falar vocês vão ver, apresenta, velho. Apresenta, porque isso aí é que acaba queimando o filme dele. Mas, por outro lado, né? Isso foi uma promessa de campanha dele que foi cumprida, né? Que foi a questão da transparência. Falaram que ia enviar todos os custos de aquisição dos jogadores, né, direitos econômicos, tudo mais, iam até amanhã enviar tudo, então acho que foi positivo, né? Uhum. De resto foi isso. Algumas perguntas bem meio sem cabimento, como essa aqui que o Diogo levantou, perguntando sobre futebol feminino. Tipo, não era o momento, né? Você tem outros momentos para fazer esse tipo de pergunta. Ali é o momento que o jornalista poderia tentar pegar pontos importantes sobre dívida, sobre planejamento, sobre a empresa Corinthians em si, e estão falando de futebol feminino, né? Então,